Aliás, só mandar um abraço aqui pro Marcelo Mendes e pro Lélio Cipriani. O Lélio, aliás, a gente falava sobre perda de cérebros, né? Gente que vai embora porque aqui não tem trabalho, não tem remuneração condizente. E o filho dele, que é mestre e doutor, e vive com esses salários aí que pagam no Brasil. O sujeito fica, né? Ele é incentivado a ir embora. Mas, Ronald, o Palmeiras é o único time que pode chegar a 18 pontos. Porque o River, todos já perderam um ponto, né, Zaida? Pelo menos, perderam 2 pontos pelo menos. E o Flamengo pode chegar a 16. O Palmeiras é o único que pode chegar a 18. E é um objetivo, é uma meta. Então ele vai jogar para valer hoje e, claro, contra o Tátira. Aliás, pro Emelec, olha que interessante, mesmo que o Emelec perca hoje e o Tátira vença o Petroleiro, na última rodada o Emelec pega o Petroleiro no Equador e o Palmeiras joga em São Paulo com o Tátira. Então, ainda que perca, o Emelec tem uma chance razoável de classificação. O Emelec iria para 7, né? O Tátira iria para 7 se vencer o Petroleiro. O Emelec ficaria no 5, mas na última rodada, em teoria, né, com o Palmeiras... Ele pode ir para 8 e o Tátira, perdendo o Palmeiras... Permaneceria, né, com 7 pontos, exato, vencendo essa daí. O Cris está aqui todo ressabiado, porque, enfim, não tem assunto para falar de Libertadores, mas ele está falando que o grupo do Palmeiras é muito, muito fácil. Até o ano passado, quando falava que o Emelec caiu em qualquer grupo, era um adversário difícil, tá? Pedreira, vai ter que jogar lá 2.800, não sei o que lá. Agora eles jogam no estádio do Barcelona, é menos complicado. Mas, eu sei lá, viu? Tá aqui o Cris. O que acontece, Cris? O São Paulo joga contra quem hoje? Ninguém, é amanhã. É amanhã, é na quinta. Eu esqueço, às vezes, assim, de qual é a data exata. Série A, Série B jogam em dias diferentes. Jogam. É emblemático isso. Despeitado, o Cris. Mas eu entendo. Já ganhou tanto, então tá dando espaço para quem é protagonista neste momento da história. É absolutamente compreensível. Mas acompanha, porque na Rádio Bandeirantes vai ser uma loucura, porque sai de um jogo e entra no outro. Sai do Palmeiras e já entra no jogo do Santos numa sequência só. Vai ser demais e você não pode tirar o ouvido aqui da Rádio Bandeirantes, acompanhando também pelo YouTube, pelo Facebook, a nossa transmissão, que é muito, muito legal. Zaidan, Manuel, grande abraço. Amanhã a gente está de volta aqui. Até amanhã, meu caro. Até amanhã, Ronald. Um abraço. Valeu, Zaidan. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Carlos Batista. Alô Brasil, 17 horas. Está no ar Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Vamos até às 19 horas, porque às 7 da noite a bola vai rolar. Tem Palmeiras e Emelec. Narração de Ulisses Costa aqui na Bandeirantes, jornada dupla. Porque também tem Santos e União La Calera, às 21 horas e 30 minutos. Portanto, até às 7 da noite, o esporte local aqui na Bandeirantes. Rádio Bandeirantes.
17h01 em Campinas, aqui com Gilberto Suf na mesa de som, Danilo Capucci, montagens, gravações e também no corte aqui das imagens do YouTube, na supervisão Gil Kleber. Comando de esportes é comigo, Brasil, Carlos Batista, e a direção geral é do jornalista Rodrigo Neves. O Guarani anunciou hoje a contratação de Marcelo Chamusca, técnico que comandou o time do Guarani 2016 na campanha do acesso do time do Guarani da Série C para a Série B. E o presidente Ricardo Moisés deu um pronunciamento falando sobre a contratação, um breve pronunciamento, falando sobre a contratação do Marcelo Chamusca. Vamos ouvi-lo. Venho conversar com vocês sobre os episódios de violência que aconteceram na noite de ontem na sede do Guarani, na saída de nossa delegação. O Guarani foi invadido por um grupo de 20 pessoas. Houve arrombamento de grades, houve ameaça a funcionários. Não se tratou de um protesto pacífico, muito pelo contrário. E o Guarani já trabalha para identificar os responsáveis por esses atos e levar isso a conhecimento das autoridades competentes. Não iremos aceitar nenhum ato de vandalismo contra o patrimônio do Guarani e muito menos a ameaça a funcionários nossos que estão totalmente focados, trabalhando para que o Guarani consiga alcançar o seu objetivo na competição. Esse é o recado que eu tenho do Conselho de Administração do Guarani Futebol Clube para todos. Grande abraço. Bom, ele acabou não falando, do treinador, achei que iria falar do treinador e depois falaria do episódio lamentável que aconteceu ontem no estádio Brinco de Ouro, quando a delegação deixava Campinas para seguir para a Arena da Amazônia, onde joga amanhã, partida marcada para 21h30. O depoimento acabou de chegar aqui, foi encaminhado pela assessoria de imprensa do Guarani Futebol Clube e não teve, portanto, aí nenhuma palavra com relação ao novo treinador, mas apenas e tão somente quanto ao episódio que aconteceu lá no Brinco de Ouro. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. E o presidente não falou do tiro que o funcionário segurança deu para cima? Um erro não justifica o outro, presidente. Eu respeito muito o seu trabalho. Eu também já tive minha casa invadida. Não é agradável. É o senhor que está falando. Eu não tenho essa informação, ou não tinha até então. Mas e o tiro para cima, que ela justifica aquilo? Se ele não tocou no assunto e não falou sobre, assim, eu não estou pregando violência, tampouco impunidade. Agora, vou repetir. Se todo mundo for fazer justiça com as próprias mãos, aí o negócio fica complicado, né? Eu acho que o Guarani não poderia ter se comportado daquela maneira. Invadiram lá? Teve problema? Houve depredação? Perfeito. Busque-se a justiça ou chama a polícia militar. Essa eu fiquei sem entender. Quando eu fiquei sabendo que o presidente viria a público falar sobre o assunto, no mínimo ele tinha que explicar o que aquele cidadão com uma arma dando tiro para cima, o que ele fez, o que ele pretendia. Bom, enfim, eu acho que ele não tinha muito como explicar isso, né? Tremendo equívoco, falta de planejamento, não é? E vou repetir, um erro não justifica o outro. Isso eu abomino esse tipo de coisa. Nem vou ficar entrando em dividida, mas eu esperava o presidente, que é um cara extremamente ponderado, um cara que eu respeito, mas eu gostaria de ter ouvido o presidente do Guarani falar sobre aquela barbaridade daquele jagunço, porque só jagunço faz isso, né? Só jagunço, ficar dando tiro para cima. Né? Se foi tão violento assim, por que o Giovanni Augusto foi conversar com os caras lá? Os caras podem ter pulado o muro, é ele que está falando, não sou eu, não.
indevidamente estavam lá, tudo isso eu compreendo. E não acho que está certo, tá? Não estou apoiando isso. Agora vou repetir, dar tiro para cima, desculpa, presidente, faltou essa parte o senhor explicar, porque eu quando vi, eu custei a acreditar, como tem muito fake news, não é? Eu custei a acreditar que aquilo tinha acontecido dentro do Brinco de Ouro, mas infelizmente aconteceu e eu lamento muito. Sobre a escolha do Marcelo, acho que o Guarani acerta, é um treinador que já teve uma passagem legal, eu conheço, respeito o trabalho e acho que ele tem capacidade de melhorar o Guarani nesse momento no comando técnico. E pode começar a participar conosco, o nosso WhatsApp vai para o ar a partir de agora, já está liberado, 971021493 no Fala Galera. Para os bugrinos, o que esperar de Marcelo Chamusca no comando do Guarani? E para os pontepretanos, Maurício, destaque da base, foi integrado ao profissional da Ponte. Ele merece oportunidade. Esse nome apareceu várias vezes aqui nas nossas mensagens e a Ponte decidiu, então, dar oportunidade para um Maurício, jogador da base. Portanto, 971021493, os temas propostos aqui no Fala Galera. Se você quiser falar de outros temas, também fique à vontade, claro que com a respeitabilidade costumeira. Nós estamos aqui liberados com o nosso WhatsApp para receber as suas participações. 971021493. Você manda para cá, vai ser legal demais ter a sua participação. Vamos debater vários assuntos, entre eles com relação ao Guarani. Bernard Teixeira, organizador lá da Arena da Amazônia, ele vai falar aqui neste programa daqui a pouco sobre os preparativos para o jogo de amanhã, partida marcada para 21h30. E vamos debater também qual é o time que o Benhur Moreira, que vai dirigir o time. Marcelo Chamusca, contratado, estará na Arena da Amazônia, mas só para fazer observações, porque no campo quem comanda ainda é o Benhur Moreira. E com relação à Ponte Preta, vamos ter aqui uma palavra, uma entrevista, uma sonora do Leandrinho. Ele comemora a oportunidade de jogar na Macaca, ele que provavelmente, né? O time não está definido, mas tem vários desfalques. Ele tem uma chance de jogar contra a equipe do Bahia na sexta-feira. O Echaporã retornou aos treinamentos, mas o Luca segue como desfalque e dificilmente estará em campo na partida contra o Bahia. Nós vamos analisar aqui também como é que o Hélio dos Anjos vai montar esse meio-campo. Ele não tem o Amaral suspenso. O imediato, reserva imediato, também está suspenso. Negócio curioso, né? Porque o Alisson teria a oportunidade de ser o titular, mas fez uma besteira, deu um pontapé sem sentido no adversário e tomou também o terceiro cartão amarelo. Vamos debater aqui qual é o meio-campo ideal para enfrentar a equipe do Bahia. Partida marcada para sexta-feira, 21h30, na Arena do Bahia, lá na Fonte Nova. E é o seguinte, hein? Você pode participar aqui com a gente mandando mensagens de áudio até 40, 50 segundinhos no máximo para dissertar sobre os assuntos propostos ou outros assuntos. E também mensagem de texto. Um texto curto, senão, evidentemente, fica muito difícil, né, de ler o texto inteiro, demora muito tempo. E aí acaba ocupando o espaço aqui de outros que querem também participar. Então, mande um texto um pouco mais curto. E nós estaremos colocando, portanto, aqui a sua mensagem no ar, tá bom? E eu tenho um recado importante para você do Atacado Obra Já. No Atacado Obra Já, você encontra tudo que a sua obra precisa pelo menor preço. Kit completo Like Selite branco, R$ 484,90. Fita asfáltica Terracota Draicofita, 90 centímetros por 10 metros, R$ 209,90. Acima de 4 unidades, R$ 197,90.
Ducha Super 4 127 volts ou 220 volts branco Fame R$ 58,90. Acima de 8 unidades, você vai pagar R$ 56,90. Telha fibrocimento hidrofugada, 2,40 m e 4 por 1,10 m por 6 milímetros. Em fibra, R$ 69,90. Acima de 45 unidades, R$ 66,90. Participe também do Voltou, Ganhou Já. A cada R$ 500 em compras, você ganha R$ 50 de desconto na sua próxima compra. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Acesse o site obrajá.com. Rádio Bandeirantes. E o ouvinte participa aqui na Bandeirantes, ouvinte no ar. Amigos da Band, Wesley Neves, torcedor bugrino, aqui do Parque São Quirino. Boa tarde, pessoal da Band. Pessoal, esses dias atrás eu mandei uma mensagem aí, eu fui interpretado errado. O meu questionamento de deixar de ser sócio-torcedor foi devido à palhaçada que o programa sócio-torcedor me enviou um e-mail dizendo que se eu quisesse ir na Arena Amazônica ele ia me dar um ingresso VIP. Ô, gente, tá de brincadeira com a minha cara, com a minha família, com todo mundo, né? Vender o jogo, vai entrar dinheiro pro cofre do clube, tá. Mas quando nós estávamos na Série C, que o time não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, aí chamaram a torcida. Você que é torcedor, tal, fique sócio torcedor, incentivando campanha e mais campanha. Eu aderi à campanha, sou sócio desde 2016. Sabe quantas vezes eu ganhei alguma premiação? Nunca. E desafio, aqui ao vivo, toda Campinas, a provar que eu ganhei alguma coisa do sócio torcedor. Eu só colaborei até hoje. Só colaborei. Agora, Marcelo Chamusca, achei excelente. É um técnico que joga pelo resultado, tá? Não esperem a torcida bugrina que ele vá ganhar os jogos com dando espetáculo. Não. Esquece. É 1-0, é sofrido, bola na trave, jogando com o time errado. Esse é o time do Chamusca. Vai ser sofrido, mas traz o resultado. Abraço a todos. Wesley Neves, do Parque São Quirino. Ok, obrigado pela participação. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa noite, Batista. Como que o segurança do Guarani é valentão, hein? Quem tá com revólver na mão é valente, né? Eu queria ver ele sem revólver na mão, seria valentão. Valentão do Brinco de Ouro. Tem até uma música, né? Bezerra da Silva, você com um revólver na mão é um bicho feroz. É isso aí, né? O cara com um trabuco na mão, ele fica muito, assim, ousado, para não falar uma outra coisa. Mais um ouvinte no ar. Do litoral norte ao Vale do Paraíba. Peraí, o que aconteceu aí? Então, volta lá. Ouvinte no ar da Bandeirantes. Tá travando, né? É isso aí, duas coisas no mesmo canal. Vamos acertar aqui. E olha, é o seguinte, o Marcelo Chamusca dirigiu a equipe do Guarani em 2016. Naquela oportunidade, ele dirigiu o time do Guarani em 24 jogos. Foram 13 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. 62,5%. Ele esteve durante todo o período da Série C, né, 2016, e aí depois que ele foi embora. Mas na Série C ele teve uma trajetória bastante significativa. 62,5% não conquistou o título, porque o Guarani conseguiu reverter uma vantagem impressionante, que tinha o Asa de Arapiraca. O Guarani perdeu o primeiro jogo 4-1 e depois reverteu aqui no Brinco, vencendo o Asa pelo placar de 3-0. E depois, né, já tinha subido, o ABC era o outro que subiu, ABC de Natal. O Guarani conseguiu reverter uma imensa vantagem, até maior ainda,
de 6, né? Diferença de 6 gols e conseguiu reverter no estádio Brinco de Ouro da Princesa e foi para a decisão da competição contra a equipe do Boa lá em Varginha. Um episódio lamentável lá em Varginha. Varginha foi um negócio terrível, né? Porque além do Guarani perder o jogo, perdeu lá de 3-0 e perdeu o título, a torcida do Guarani, 5 mil bugrinos, a torcida passou um perrengue do caramba lá. Gás lacrimogênio, bala de borracha da polícia, foi terrível. Aquele dia lá em Varginha, existia um portão muito estreito e a polícia queria que a torcida do Guarani evacuasse o recinto muito rapidamente. E não conseguia, estava espremendo lá os torcedores e foi terrível, foi muito difícil. E o Guarani perdeu, portanto, não foi campeão da Série C, mas subiu, que era indiscutivelmente o mais importante. Tá tudo ok aí com o ouvinte para participar? Então, ouvinte no ar. Batista, boa tarde. É o Edson aqui da Chácara Primavera. Hoje é o aniversário do Tigrão, parabéns pro Tigrão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse episódio que aconteceu ontem, lá no Guarani, é a clara evidência daquilo que eu falei para vocês, que esse ano o presidente está metendo os pés pela mão, né? Ele perdeu o rumo da administração. O CA está perdido, né? O Guarani não está fazendo nada que preste esse ano. Inclusive, esse Michel Alves montou esse time junto com o presidente, junto com o CA, um time ridículo, né? E aí a gente apresenta essas atitudes de ontem, dando tiro para cima. É o fim. O Guarani está indo para a Série C, pode ter certeza. Gleger Zorzinho, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Prazer novamente estar aqui participando com vocês. Primeiro eu queria mandar aqui um grande abraço, dar os meus parabéns ao mestre, grande Tigrão, cara que sem dúvida nenhuma é uma referência aí, foi uma das escolas para mim desde quando cheguei na Bandeirantes, cara que a gente busca uma referência, né? E o Tigrão, não só como comentarista, né? Porque o Tigrão, eu me lembro de comentava os meus jogos no Guarani Futebol Clube e outras equipes também, sempre muito coerente, sempre muito detalhista, e depois trabalhando com ele e conhecê-lo pessoalmente, mais a fundo, toda a sua família, um baita de um cara, uma pessoa maravilhosa, um pai, um avô exemplar. Então, fica aqui o meu grande abraço pro mestre e que Deus possa estar abençoando a vida dele. Eu não sei não, viu, Batista? Ele não chegou ainda aí, deve estar dando aquela velha molhadinha no beiço, né? Tá meio friozinho, né? Então o Tigrão já deve estar... Aquele presente que eu já dei para ele, alguns dias aí, a caninha Capão Grosso, eu acho que tá comendo sorta lá na casa do Tigrão. E para falar do Marcelo Chamusca, né, Batista? Nós falávamos muito sobre o Guarani ter que anunciar rapidamente o seu treinador. Estava demorando muito, na minha opinião. Tudo bem que o Benhur estava ali à frente, o interino, estava participando das partidas, foi inclusive nos últimos 2 jogos, no derby lá, foi bem no jogo, quer dizer, na última partida conquistou um empate fora de casa, mas o Guarani precisava de uma referência. Precisava de um cara experiente. Eu tenho dito isso durante todos os dias aí, né, que o Guarani precisava de um cara mais experiente. Foram cogitados alguns nomes de treinadores ainda jovens, treinadores iniciando aí a sua carreira, com pouca experiência, e o Guarani vai, na minha opinião, mesmo tendo demorado pouco, acerta na contratação do Chamusca. Eu estava ouvindo até, inclusive, aqui alguns ouvintes aí mandando aí, não gostando, outros dizendo que o Chamusca é o treinador que traz o resultado, mas não apresenta o futebol. Quero dizer que eu penso totalmente ao contrário. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Marcelo Chamusca, que tem uma comissão técnica muito competente, que tem um preparador físico, eu não sei ainda se ele trouxe o preparador físico também, mas o preparador físico dele é fantástico. O cara que naquela época, na Série C lá, mostrou todo o seu talento, o time corria uma barbaridade e nós conseguimos o acesso, inclusive em 2 viradas históricas. Aquela primeira em cima do Asa, onde decretou o acesso do Guarani, depois aquela contra o ABC de Natal, né, que aí
nós conseguimos chegar na final da competição e depois aí a final teve todo esse imbróglio que você acabou citando agora, aquela confusão lá em Varginha. Ou seja, mas o objetivo principal era o acesso e nós conseguimos esse acesso em 2016. Deve-se muito ao Marcelo Chamusca, treinador de muita competência, um cara muito sério, um cara que tem uma visão futurista, um cara que pensa lá na frente, um cara que faz uma leitura do time adversário impressionante. Eu só tenho uma ressalva a fazer. O Marcelo Chamusca, ele é um cara que precisa assumir o time no início da competição. Ele montar o seu elenco, ele participar das contratações. Ele tem tido problemas em algumas equipes que já passou, quando chega no meio do caminho aí, né? O Guarani já iniciou a competição, já tem os jogadores contratados, seu elenco já está montado, né? Tem aí essa janela. Tem alguns problemas, mas eu acredito muito, porque todo o envolvimento, tudo que já passou o Marcelo Chamusca, e ele conhecendo a torcida, conhecendo o Brinco de Ouro, eu estou botando muita fé no trabalho dele. Eu acho que o Guarani acertou. Demorou, viu, Batista? Mas acertou na contratação. É isso aí, Marcelo Chamusca, o novo técnico do Guarani. Daqui a pouco vamos debater e falar mais sobre o Guarani, também a Ponte Preta. Daqui a pouco o Leandrinho vai falar aqui, mas agora eu quero falar da Angel Tour. Já pensou em vender o seu carro e não pagar mais IPVA, seguro, revisões, manutenções? A Angel Tour tem essa solução com o menor custo do mercado para você. Mensalidades a partir de R$ 1.799, com tudo incluso. É só abastecer o carro e, claro, né, pagar a mensalidade. Praticamente todos os modelos de carros disponíveis no mercado, desde o mais simples até carros de alto luxo. Reduza o seu custo alugando um carro para você, ou então para a sua frota, a frota da sua empresa. Você tem uma empresa e necessita de vários carros e acha que está pagando muito caro pela mensalidade. Faça um orçamento pelo WhatsApp 999681583 ou então pelo telefone fixo 2512-3333. Quando ligar ou quando mandar a mensagem, coloca uma identificação dizendo que você ouviu aqui na Rádio Bandeirantes para ganhar um desconto. É um desconto muito especial, somente para ouvintes da Rádio Bandeirantes, tá bom? É isso aí, Angel Tour, referência em Campinas e toda a região há mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento, com plantão 24 horas. Alugue onde desejar em qualquer lugar do Brasil. Carro por assinatura com mensalidades a partir de R$ 1.799. E é o seguinte, aqui em Campinas, fica na rua Pereira Tangerino, número 91. Tem Americana, Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Guaçu. Em todo o interior do estado de São Paulo e também em São Paulo, capital. Acesse angeltour.com.br. 17h25, ouvinte participa aqui no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos os ouvintes. É o Carlos Zanqueta. Se esse segurança está lá no Guarani, é que alguém contratou. E se ele atirou para cima nesse episódio, é que alguém orientou ele a agir dessa maneira. O presidente está equivocado, já que ele falou que tem invasão ao estádio, ele devia mostrar a imagem, porque não saiu em lugar nenhum que teve depredação lá, né? E sobre o Chamusca, espero que venha reforços, que com esses jogadores que estão aí, infelizmente, não se faz omelete sem ovos. Um abraço, até mais. Abraço, muito obrigado pela participação. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Hoje eu quero só parabenizar o Tigrão pelo seu aniversário. Que Deus o abençoe muito, que ele continue sendo esse cara muito alegre, que ele passa a alegria dele para nós,
seus ouvintes. Beijos, Noêmia, Campinas. Ok, Noêmia, muito obrigado pela sua participação. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Aqui é o Ivan do Sumaré. Eu queria saber, Batista, se esse Maurício, se ele é meia, o que é aquele atacante, beirada. Fala aí pra mim, Batista. Boa tarde, meu rei. É nóis. Intervalo e voltamos já já. Daqui a pouco mais mensagens. Continue mandando pra cá, 973, agora 17h27 em Campinas. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. No Atacado Obra Já, você encontra tudo que sua obra precisa pelo menor preço. Telha de fibrocimento hidrofugada 2,44 metros por 1,10 metros por 6 milímetros em fibra, R$ 69,90. Acima de 45 unidades, R$ 66,90. E participe também do Voltou Ganhou Já. A cada R$ 500 em compras, você ganha R$ 50 de desconto na próxima. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Hoje tem Faustão na tela da Band. Alô, galera! Além das cacetadas do Faustão, quarta é dia de se virar no Se Vira na Band. Eita! As emocionantes histórias de vida e de carreira no Arquivo Pessoal. Tire as suas dúvidas no quadro Direto com o Doutor. Olha a galera que representa o Brasil. Faustão na Band. Hoje, às 8h30 da noite, na tela da Band. Faustão na Band. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Bate pela Bandeirantes, 17h30. Hoje vamos até às 7 da noite, porque a bola vai rolar com Ulisses Costa. Bem, vamos ouvir aqui, a entrevista. O organizador da Arena da Amazônia chama Bernard Teixeira. E ele fala aqui sobre os preparativos para o jogo de amanhã. Partida marcada para 21h30 aqui na Bandeirantes. Leandro Boles vai dar o recado. Tá registrado. Mas a partir de 8 da noite já estará aqui o Edu Pinheiro com o Concentração. E depois das 9 da noite, a abertura da grande jornada esportiva. Vamos ouvir o Bernard Teixeira.
torcida do Vasco aqui é muito grande em Manaus. Manaus tem clubes pequenos, né, que não tem uma torcida tão expressiva, então acaba que o torcedor manauara tem aquele time carioca como seu time mesmo, local, como se fosse assim, né, Vasco e Flamengo são muito fortes aqui. Mas também nós estamos tendo venda para a área do Guarani, vai ter sim uma parte, né, de cadeiras arquibancadas para o Guarani, separada por tapume, né, para manter a segurança do torcedor. E eu acho que posso dizer mais ou menos que a venda está 90-10. 90% Vasco, 10% Guarani. É mais ou menos essa proporção aqui. Nossa vontade com certeza era vender os 44 mil ingressos, né? Mas o que vai dizer muito é a venda de amanhã, que é a véspera, e a venda do dia, né? Mas eu já posso adiantar aí que nós já estamos pelo menos aí com 70% vendido, mais ou menos. O mando é 100% do Guarani, então a renda dele é toda dele, né? A nossa parte como produção é um valor fixo, que o Guarani contrata a gente para poder executar isso tudo, né? Como eu falei mais cedo para vocês, a gente faz tudo menos o campo, desde de mídia, venda de ingressos, receber os times, hospedar, transporte, ônibus, treino. E sobre a questão dos torcedores do Guarani, como eu disse, mais ou menos representam 10% da venda que a gente está tendo. Eu acredito também que tem torcedores do Guarani, tem o pessoal que é flamenguista, que quer dar uma secada, né, que a gente sabe que isso é normal, enfim, de outros times que vão também pro lado do Guarani. Bom, tá aí o Bernardo Teixeira falando sobre a Arena da Amazônia, 30%, ele falou que 70%, né? 70% vendido, capacidade para 44, vendeu pouco mais de 30 mil ingressos. E ele está dizendo que 10% são torcedores do Guarani. Caramba, hein? Tem torcida do Guarani em Manaus, hein, CH? Impressionante. Se 70% dos ingressos já foram vendidos, 30 mil, pouco mais de 30 mil ingressos, e 10%, então significa que já tem vendido 3 mil ingressos para bugrinos lá em Manaus, hein, CH? Ele citou um aspecto, como é uma partida envolvendo dois campeões, né? Uma novidade lá para a região, tem muita gente que vai torcer para o Guarani, que vai torcer, na verdade, contra o Vasco. Então, com certeza, esse reforço de torcida vai acontecer pró-Guarani, não é? Mas ele está deixando muito claro que 90% dos ingressos aí vendidos são para torcedores do Vasco, né? Eu estou muito curioso para saber como é que a CBF vai se virar para explicar tudo o que está acontecendo. Aliás, desde a partida do Flamengo lá em Brasília, está no regulamento que não pode ter inversão de mando, só para o torcedor entender o que nós estamos falando aqui. Eu, desde o começo, me posicionei contra isso. O Guarani pediu autorização, a CBF autorizou, ponto. Só que o Bahia e o Sport protocolaram um protesto formal pela execução do espetáculo amanhã em Manaus. E quando nós começamos, há mais ou menos 30 dias, ou um pouco mais, um pouco menos, a discutir sobre essa possibilidade, eu me lembro bem como me posicionei. Eu acho um precedente perigosíssimo. Então quer dizer o seguinte, não é? Eu não estou dizendo que isso foi feito, tá, gente? Eu estou hipoteticamente projetando uma situação aí que pode acontecer. O Cruzeiro, por exemplo, ele manda jogo lá no Mineirão. Resolve colocar lá uma semente da primavera. Eu não entendo de grama, tá? E nem estou sendo irônico. Estou hipoteticamente projetando uma situação. Nós vamos fazer uma reforma aqui, uma mini reforma no gramado, vamos colocar a semente X, né, porque é necessário para sobrevivência ou para, né, enfim, não entendo de grama. E nós não podemos mandar no Mineirão o jogo, e nós vamos mandar o jogo lá em Aracaju, né? E todos os outros times com interesse direto, lá na frente, no segundo turno, no jogo do Cruzeiro, que vai mandar seu jogo, que deveria ser no Mineirão,
lá em Aracaju, porque tem que reformar o gramado e também não tem muita mais condição de classificação no Campeonato Brasileiro da Série B. Como é que vai ser? A CBF vai liberar, como ela fez com o Flamengo e como ela está fazendo com o Guarani? Está errado. E eu não estou posicionando agora. Quando o Batista trouxe a informação lá atrás da possibilidade, eu falei, primeiro, o torcedor do Guarani vai ser prejudicado. Segundo, o precedente. Está se abrindo uma lacuna dentro de um campeonato. CBF fez besteira. Ela não tinha que autorizar levar esse jogo porque está acontecendo a inversão. 90% da torcida vai ser torcida do Vasco. Ah, mas a gente não pode. Claro que pode. Por que não mandou em Araraquara? Vê se a quantidade de ingressos em Araraquara ia ser 90-10. Então eu sou contra, eu só espero que não sobe para o Guarani lá na frente qualquer tipo de punição, porque a CBF autorizou. Mas para mim fez uma tremenda besteira de abrir esse precedente perigosíssimo em termos de campeonato nacional. Guarani joga amanhã, 21h30, na Arena da Amazônia, com a transmissão de Leandro Bolles aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos ouvir aqui o Leandrinho. Ele comemora a oportunidade de jogar na Ponte Preta. Leandrinho falando aqui na Bandeirantes. A Ponte que joga na sexta-feira, também 21h30, horário horroroso, a exemplo do Guarani. Enfrenta o Bahia, lá na Fonte Nova. E o Leandrinho fala aqui na Bandeirantes. Primeiramente é um prazer, uma honra muito grande estar aqui, né? Num clube como a Ponte Preta, com uma grandeza, com uma camisa como a Ponte Preta. Então, me sinto muito feliz, muito honrado por isso, né? Os companheiros me receberam super bem dentro do grupo e isso facilita muito mais a adaptação. Acho que já cumpri um mês que eu estou aqui e um mês de felicidade, de gratidão por essa oportunidade de estar na Ponte. E respectivo ao jogo, né? Não foi uma estreia como eu tinha sonhado, como eu esperava. Mas o futebol é isso. Infelizmente entrei no jogo. Depois de pouco tempo, existiu o pênalti e a circunstância do jogo proporcionou o que veio acontecer, né? Mas feliz de, pela primeira vez, ter minha família no estádio. Minha mãe já tinha ido na Turquia, já tinha ido nos países onde eu joguei e eu nunca tinha, acho que, profissionalmente entrado dentro de um campo no Brasil, no estádio, e sentir essa emoção da torcida, essa adrenalina, e mais com uma torcida como a da Ponte, é emocionante e muito gratificante para mim. Bom, Gleger, tá aí o Leandrinho, você acha que ele tem chance de começar jogando? A Ponte está com dificuldade, muitos jogadores contundidos, e aí o Hélio dos Anjos tem que rodar o elenco. Aqueles que entraram na partida contra o Novo Horizontino não deram conta do recado. Você acha que o Leandrinho tem chance de atuar como titular contra o Bahia, hein, Gleger? Inclusive o Leandrinho, né? Entrou muito mal no jogo, nós falávamos isso, mas a Ponte está com muita dificuldade, né? O Hélio tem muita dificuldade para encontrar aí um substituto à altura do Luca. Olha, é difícil, não dá para a gente ficar aqui também querendo que a Ponte tenha 2 Luca, por exemplo. Mas, pelo menos o cara que entra, pelo menos tá ali, né? Tentar, não que esteja no mesmo nível, mas pelo menos incomodar, né? Fazer um jogo bom, né? Um jogo que você fala, poxa vida, não é no mesmo nível, mas o cara tá, né? Tá criando, tá se dedicando. E não foi isso que nós vimos, né? A Ponte perdeu o Echaporã, que deve voltar na próxima partida, e também o Luca, e nós vimos a dificuldade que foi, né? As 2 peças que o Hélio escolheu não deram certo. E as que entraram no lugar, inclusive, desses que foram escalados de começo, também não. Pode ser que o Leandrinho apareça aí, pode ser que ele entre na partida, faça 2 gols, a Ponte vença o jogo. Ok, mas pela análise da última partida que nós vimos o Leandrinho, não tem nada, não tem nenhuma possibilidade, acredito eu, de ele ser titular. Bom, e por que não buscar nas categorias de base,
né? A Ponte, você vê, estava com problema de meio de campo, o Hélio inteligentemente foi lá e pinçou o Amaral. Arrumou o meio de campo da Ponte, ou não? Arrumou, organizou, e é assim que funciona. O Thiagão mesmo, quando entrou no time titular, né, o Thiago Oliveira, foi a mesma coisa, a Ponte com uma tremenda dificuldade ali no miolo de zaga, acho que foi o Gilson Crena, foi lá e pumba, pinçou o Thiago, e olha aí, titular absoluto do time. Hoje nós estamos questionando aqui quem será o homem que vai jogar ao lado do Thiago Oliveira, titular absoluto. Nós estamos aqui questionando quem vai substituir o Amaral, que está suspenso, né? E quem vai substituir? Jogadores da base. Então eu tentaria, viu, Batista? Se fosse o Hélio dos Anjos, dar um pouco mais de oportunidade a esses meninos. Já resolveu, Leonaldo veio da base, Thiago Oliveira, né? O próprio Amaral, que eu estava citando. Então, quer dizer, precisa ter um pouco mais assim, porque, pelo menos na minha opinião, melhor do que esses que estão aí, eu acho que a base vai apresentar, porque é dedicação, é oportunidade, o cara vai estar ganhando uma oportunidade no time titular, né, da equipe que ele vem aí, desde quando almejando vestir a camisa do Profissionais, desde quando o cara está ali nas categorias de base, qual que é o pensamento do menino que está na categoria de base da Ponte? Ele não vê a hora de receber uma oportunidade entre os profissionais, é por isso que toda vez, claro, tem que ter qualidade, né? Tem que ter o perfil daquilo que espera o Hélio dos Anjos, mas, poxa vida, um menino que recebe uma oportunidade, eu te garanto que, vamos supor, se o Hélio dos Anjos pensar agora um atacante, colocar nesse time titular da Ponte Preta, vai jogar muito, mas muito, do que esse aí que te falou agora há pouco aí, que foi o Leandrinho. Eu não tenho dúvida nenhuma. Pelo menos vai se dedicar, vai correr, vai lutar, né? Vai ser um pouco mais ousado. Então, é por isso que eu usaria. Eu tentaria realmente, diante de tanta dificuldade, diante de tantos problemas que a Ponte tem hoje no seu elenco, a solução, e aí, nos últimos momentos aí, foi na base. Então, por que não? Por que não investir nos meninos da base novamente? Esse é o meu pensamento, e eu não ficaria, viu, Batista, dando murro em ponta de faca, colocando Leandrinho, insistindo com o Fabrício. Esses caras nós já vimos aí que, infelizmente, não vai dar retorno algum. E o Marcelo Chamusca publicou no Instagram, ele é bastante atuante, tem mais de 31 mil seguidores, colocou lá uma entrevista dele quando foi técnico do Guarani e uma frase: o impossível é só questão de opinião. A frase não é do Chamusca, né? Ele copiou essa frase é do Chorão, não é isso? A frase eu acho que é do Chorão, hein? O impossível é só uma questão de opinião. Chorão que, lamentavelmente, faleceu, né? Teve uma overdose e acabou falecendo. E aí ele coloca os números dele aqui no Instagram. Os números dele no Guarani. 24 jogos, 13 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 62,5% de aproveitamento, acesso para a Série B do Brasileiro. Portanto, Marcelo Chamusca comemorando no seu Instagram a sua volta ao Guarani Futebol Clube. Conheça o Cortag, o cortador Cortag, o cortador Zap Titan da Cortag. Perfeito para quem procura praticidade e agilidade no trabalho. A linha de cortadores elétricos Zap Titan possui o motor mais potente da categoria. São 1.550 watts em um carro com sistema articulado que permite realizar frisos com profundidades pré-determinadas, nichos e alojamento para caixas de tomada, além de cortes em chanfro com inclinação de 45 a 90 graus. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural, com superfícies lisas, ásperas ou em relevo, com espessuras de até 50 milímetros para cortes retos e 40 milímetros para cortes a 45 graus. Como eu disse, o motor é de 1.550 watts e, além disso, possui proteção para o disco, sistema de refrigeração com reservatório de água e bomba d'água de alta vazão, barra de encosto regulável. Acompanha
um disco de corte diamantado de 250 milímetros. Você encontra os produtos Cortag nas lojas físicas e online do setor da construção. Conheça mais. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Bandeirantes! Ouvinte no ar da Bandeirantes. Alô, amigos da Band. Aqui é Nelson do Chapadão. Ô Batista, CH e o nosso aniversariante aí, o Tigrão. Batista, a respeito dessa contratação que você está falando do rapaz aí da Ponte, todo jogador que for bom para a Ponte e jogar bola com vontade, seja bem-vindo. Vamos ver se esse que você acabou de falar agora, eu esqueci o nome dele no momento, mas vamos ver, não custa nada. Tudo que é bom tem que ser aproveitado, concorda comigo? E, Batista, se você me permite, gostaria de parabenizar o Tigrão pelos seus 65 anos de vida, como ele mesmo diz, 65 só de esporte, de comentarista. Tigrão, o Nelson aqui do Chapadão e a esposa lhe mandam um grande abraço, muitas felicidades pelo seu dia. E a propósito, Tigrão, você já sabe o que é a diferença entre o leite e o chá? Ou não? Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Nelson do Chapadão. Nelson, você está fazendo uma suspense. Outro dia ele já participou, lançou essa charada para o Tigrão não conseguiu responder, instigou para que o Nelson mandasse a resposta. O Nelson voltou a participar, deu aí os parabéns para o Tigrão, não deu a resposta e continua fazendo mistério. Vamos ver, né, se daqui a alguns dias ele volta a participar e nos dê aqui a resposta, ou algum outro aí que saiba da resposta para a charada que o Nelson está mandando para cá. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos da Band. Hoje o senhor Ricardo Moisés, presidente do Guarani, fez um vídeo aí, uma meia-culpa, que só culpou a torcida do Guarani. Em nenhum momento houve invasão das dependências do Brinco para bater em jogador. Não. A torcida foi lá cobrar porque o time está desmotivado, porque o clube está abandonado. O presidente não dá satisfação, o Michel Alves não dá satisfação. Enquanto isso, ele tem tempo de ir na prefeitura, tomar cafezinho com o presidente de Bragantino, de Ponte Preta, com o prefeito, bater papo com conversinha fiada, que para mim isso é uma conversa fiada. O que aconteceu na prefeitura é conversa fiada, aquilo é politicagem. Não vem com papinho de racismo não, que isso não cola. Isso é conversinha fiada. E o clube abandonado e com bandido lá dentro armado, isso ele não falou. Eu mesmo hoje já fiz uma denúncia para a BAEP, reforçando para a polícia voltar lá e descobrir que esse bandido armado no Guarani. Então que o Ricardo Moisés volte e faça um outro vídeo, que ele culpou a torcida do Guarani. Então ele tem que tomar cuidado com o que ele fala. Obrigado, é o Alexandre do Cambuí. Um abraço, Alexandre, obrigado pela sua participação. Eu discordo de você sobre este evento da prefeitura, que é conversa fiada. Eu estive lá, participei, fui convidado, fui representar o Grupo Bandeirantes de Comunicação. O assunto é muito sério, trata-se de racismo no futebol. A campanha é futebol sim, racismo não. A Edna Lourenço, que esteve lá, ela que teve a iniciativa e já vem trabalhando nisso já há muito tempo. O futebol não podia ter racismo, porque o futebol deve muito, mas muito aos negros do futebol. E ontem eu estive presente, vários depoimentos importantes, autoridades, a Polícia Civil estava presente, o prefeito de Campinas, Dário Saad, o secretário de Esportes de Campinas, o Fernando Vanin, estava lá o Ronaldão, que jogou na Ponte, mas foi bicampeão mundial pela equipe do São Paulo, tetracampeão do mundo,
com a seleção brasileira, fez o discurso, estava lá o Marco Chedi, que é presidente do Bragantino, e até dissertou a respeito do assunto, porque recentemente o Bragantino jogou na Argentina e foi lá os jogadores do Bragantino hostilizados com essa questão do racismo. Então é assunto muito sério. O racismo é um negócio odioso, é um negócio nojento. E quanto mais assuntos, quanto mais debates, quanto mais eventos forem realizados para combater isso, é muito mais importante. Então não foi conversa fiada, não. O evento foi muito importante. Se você quiser criticar o presidente do Guarani, está à vontade, a liberdade de expressão para qualquer outro assunto que você queira, inclusive esse da invasão de torcida no estádio Brinco de Ouro. Mas não misture as coisas. São coisas completamente diferentes. Então não use o evento que aconteceu na prefeitura dizendo que é politicagem, porque não foi ninguém que me falou. Eu estive presente e não vi no ato nada, absolutamente nada de politicagem. O que eu vi lá foram pessoas preocupadas com essa questão do racismo no futebol, que infelizmente, né, vai ganhando espaço. Cada vez mais está acontecendo. E é insuportável isso que está acontecendo. Então a prefeitura atendeu a solicitação da Edna, encampou o projeto, faixas serão colocadas em eventos esportivos, não somente no futebol, mas todos os eventos públicos que acontecerem em Campinas. Então o assunto é muito sério. Não é conversa fiada coisa nenhuma. Fala que é conversa fiada quem nunca sentiu, em algum momento da vida, a discriminação pela cor da sua pele. Aí acha que é conversa fiada. Mas quem já sentiu, em algum momento, ser discriminado por causa da cor da pele, por causa da religião, por causa do seu país de origem, vai dar valor a um ato que vai combater o racismo. E foi isso que aconteceu ontem na prefeitura. Eu só senti ontem a ausência do José Moraes dos Santos Neto. Ele é historiador da Unicamp, ligado às coisas da Ponte Preta. Ele escreveu um livro sobre o Miguel do Carmo, a Ponte Preta. Ele fala no livro a primeira democracia racial do Brasil. O primeiro negro a atuar no futebol foi o Miguel do Carmo. Eu senti a ausência dele lá e também pessoas, né, da família do Miguel do Carmo, que infelizmente já é falecido, né, está morando no céu, mas seria importante ter alguém lá. Mas atletas estavam lá, falei do Ronaldão, mas o Monga também estava lá, e quem representou a Ponte Preta foi o Nenê Tonholo, que abriu mão da fala. Todos tiveram a oportunidade de falar, assim como o Ricardo Moisés representando o Guarani, o Marco Chedi falou em nome do Bragantino, e o representante da Ponte abriu mão da palavra. O presidente da Ponte não pôde comparecer, o Marco Eberlin. E o Nenê Tonholo, que foi representando a Ponte, né, vice-presidente, abriu mão da fala, declinou, portanto, não quis fazer nenhum pronunciamento. Deveria ter feito, né? Até falei para ele depois, falei, Nenê, você devia ter falado, porque a Ponte Preta é a primeira democracia racial, então deveria ter feito aí algum pronunciamento, e ele não quis falar, né? Tem pessoas que não gostam de falar em público, talvez seja isso, mas ele abriu mão da fala. Mas várias pessoas, várias autoridades falaram e dissertaram a respeito do assunto, que é muito importante. Então, só essa colocação para que as coisas não se misturem aí no afã de fazer uma crítica um pouco mais acentuada ao presidente do Guarani, Ricardo Moisés. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band. JP de Moraes, Padre Anchieta. Chamusca mais Guarani é igual a acesso, hein? E vai começar amanhã, porque esse time do Vasco aí não é tudo isso, não, viu? Ainda mais sem o Nenê. Eu acho que amanhã dá bugrão mesmo com toda a torcida a favor do Vasco. Amanhã a gente começa a sair desse buraco. Um abraço a todos. Abraço, muito obrigado, ouvinte participando. Mais um ouvinte no ar.
Boa tarde, pessoal da Band. Eu sou Bebeto de Hortolândia, sou bolino desde 67 e não concordo com esse rapaz acabou de falar aí. Entende que o presidente do Guarani está tirando água de pedra. Está fazendo o impossível para esse time do Guarani, sabe? Para reerguer o Guarani. Esses caras ficam metendo pau. Esses caras não tem o que fazer. Vai torcer para Ponte Preta, caramba. Ouvinte participando, obrigado pela participação. Mais um ouvinte no ar. Olá, Carlos Batista, aqui é Veiga Júnior de Ribeirão Preto, São Paulo. Um abraço a você, a toda a equipe aí do programa. Parabéns ao aniversariante do dia aí, que Papai do Céu lhe abençoe e lhe conceda muitos anos de vida, Tigrão. Acima de tudo, saúde, sabedoria, enfim. Através da sabedoria, você consegue buscar tudo aquilo que você precisa. Referente ao Bugrão, referente ao nosso Bugre, até porque Veiga Júnior é bugrino da pele até o osso, eu acho que o Guarani fez bem de trazer o Chamusca. O Guarani está trabalhando com aquilo que tem, não está enfiando os pés pelas mãos. Infelizmente, aconteceu aquele caso de ontem, lamentável, mas vamos lá, é o que está tendo para hoje, viu? Ribeirão Preto agora 14 graus, e um abraço a todos aí. Gleger Bugrino, o Gleger é bugrino. Um abraço, pessoal. Ok, ouvinte participando da Ribeirão Preto lá 14 graus. Aqui em Campinas, 12 graus. E a mínima prevista para hoje é de 6 graus. Hoje, infelizmente, né, com essa temperatura, vou ter que fazer a cama na varanda, hein? Porque a temperatura está excelente, né? 6 graus na madrugada, cama na varanda e ali tomando aquele arzinho maravilhoso. Ouvinte participando, vamos lá, ouvinte no ar. Boa noite, Batista, Wilson de Márcio. Esse Maurício já muito que já deveria ter sido guindado no time de cima para participar, para ver que se realmente vai dar jogador. Precisa fazer uma pressão terrível na Ponte Preta para que as coisas aconteçam. Tomara que dê certo. Porque pior do que está, eu acho que não fica. Esses pé de rato que contrataram um monte de gente aí, que se tivesse pego pelo menos 30% e contratasse 2 caras bons, não teria passado esses perrengues que está passando. Um abraço. Parabéns, Tigrão. Você jamais vai me alcançar, hein? Um abraço. Jamais vai alcançar, porque o Wilson de Marzo tem 109 anos, né? Então, para chegar lá, realmente, não é fácil, hein? Mais um ouvinte no ar. Fala, meu amigo Batista, pessoal da Band. Que é o Edson Fernando, beleza? Rapaz, é incrível, né, meu? Torcida do Guarani, eu sou potipretano, mas a torcida do Guarani, todo dia eu ouvindo aí, ó. Contrata qualquer um, menos o Chamusca. Contrata Jorginho, contrata Pintado, contrata não sei quem, menos o Chamusca, menos o Chamusca. O Guarani vai lá e contrata quem? O tal do Chamusca. Diretoria da Ponte do Guarani pode se abraçar, hein? Tá tudo a mesma merda. Alô, abraço pra vocês. Calma lá, velho. Vazou aí, né, Mas com calma, hein? Vai com calma, muita calma nessa hora. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Greg, CH. Falar em relação ao Chamusca. Eu acho sim uma boa contratação. O outro ouvinte falou aí que ele é de resultado. Eu não quero saber se o Guarani joga bem, joga mal. Eu quero saber dos 3 pontos. Isso é o que importa para nós. E boa sorte para ele. Boa sorte para ele, porque ele indo bem, nós torcedor vai estar todo feliz. E quero mandar um abraço também, um feliz aniversário aí ao Tigrão, grande cara. Acompanho vocês aí na tela da Band, todo dia aqui na rádio aqui. Um cara que é um ótimo no que faz. Beleza? Um parabéns para ele aí, que Deus abençoe ele de tudo de bom. Aqui é o Jorge de Sumaré aqui. Um abraço a todos. Valeu, muito obrigado pela sua participação. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes.
Boa tarde, amigos da Bandeirantes. Professor Daniel Rinaldi, da Vila Industrial. Hoje é um dia especial, aniversário do nosso querido Tigrão, comentarista que eu acompanho desde o final da década de 80. Ele e Batista formam a melhor dupla do rádio esportivo campineiro. São os Beatles da rádio esportiva. John é o Batista, Paul é o Tigrão. Aliás, o Tigrão gosta dos Beatles, assim como eu, e também, assim como eu, estudou no ETCAP. Várias histórias do Tigrão no ETCAP, na época dele, Coticap. Mas vamos lá, vamos falar do Guarani. Na época do Paulista, ele tinha um amor irresistível por Índio e Maxwell. Ben-Hur, por Silas, né? Silas que apareceu aí, fez uma jogada fantástica no derby, recuando a bola para o goleiro. Ele tem um amor por Silas e Nicolas Careca. E o Chamusca, hein? Quem será o amor dele? Na torcida aí para que faça um bom trabalho e o Guarani se recupere. Abraço a todos. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Antes do intervalo, deixa eu só dar uma dica aqui muito importante para os homens que estão desanimados e com a autoestima lá embaixo. Se você vem apresentando sintomas como impotência sexual, ejaculação precoce ou até mesmo falta de libido, não sofra calado. Procure ajuda, meu amigo. Saiba que a disfunção erétil e a ejaculação precoce são uma das maiores queixas, problema mais comum entre os homens do que as pessoas imaginam. Mas a boa notícia é que existe solução para esses problemas e outros que envolvem a saúde sexual do homem. A Clínica Upman oferece tratamentos seguros e trabalha com equipamentos modernos para proporcionar um resultado eficaz e duradouro. Mas preste atenção, somente uma clínica referência em tratamentos para a saúde sexual masculina é que vai oferecer o tratamento ideal e personalizado. Então, não confie em qualquer tratamento e não se medique por conta própria. Não perca mais tempo, agende uma consulta agora mesmo pelo WhatsApp 998005939 ou então acesse o site upman.com.br. Melhore a sua performance, recupere a sua autoestima com a Clínica Upman. 998005939. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Rádio Bandeirantes. 18h04, rápido intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Tinta Coral com preço, qualidade e atendimento é na Corbella. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's.
Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar os resultados desta terça-feira no Mundo da Bola. Pela Libertadores da América, o Flamengo venceu a Universidade Católica do Chile por 3-0. Da Argentina, Boca e Corinthians empataram por 1-1. E em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino perdeu em casa para o Estudiantes por 1-0. Pela Copa Sul-Americana, o Atlético Goianiense venceu o Antofagasta do Chile por 1-0. Já em Fortaleza, o Ceará goleou o General Cabaleiro do Paraguai por 6-0. E no Beira-Rio, o Internacional derrotou o Independente Medellín da Colômbia por 2-0. Ontem, na abertura da 8ª rodada da Bezona, Novo Horizontino e Sport empataram por 0-0. Hoje também é dia de Libertadores da América. 7 da noite no Allianz Parque, tem Palmeiras e Emelec. No mesmo horário, pelo grupo do Red Bull Bragantino, tem Nacional do Uruguai e Vélez Sarsfield da Argentina. 7 da noite, em Curitiba, Atlético Paranaense e Libertad do Paraguai. 9 da noite, tem Tolima e América Mineiro. Também, às 9 da noite, pelo grupo do Palmeiras, tem Deportivo Táchira e Independente Petroleiro. E para fechar, às 23 horas no Peru, tem Aliança Lima e Fortaleza. Hoje, pela Copa Sul-Americana, 7h15, tem River do Uruguai e Cuiabá. E às 9h30 da noite, na Vila Belmiro, Santos e União La Calera. Hoje também é dia da sequência da Bezona, 8ª rodada, 9h30 da noite no Rei Pelé. O CRB de Daniel Paulista encara o Londrina. Será que vai chover? Certeza mesmo, só Coral. A Corbella tem a linha Coral Proteção Sol e Chuva, com impermeabilizante que garante mais proteção externa com película flexível e emborrachada. E aproveite a garantia Coral. Se você não ficar satisfeito com a cor ou acabamento, trocamos o produto. Tinta com preço, atendimento e a qualidade Coral é na Corbella. Ligue 3307-4002 ou acesse corbelatintas.com.br. Corbella. Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Carlos Batista. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes, 18h08 em Campinas. Hoje nós colocamos na tela da Band um print do comunicado que foi encaminhado, um documento encaminhado para a CBF em conjunto, documento assinado em conjunto, Bahia e Sport protestando contra a transferência do jogo do Guarani para a Arena da Amazônia. O documento alega que houve inversão de mando, embora o jogo não seja em São Januário, mas a imensa maioria de público será de torcedores do Vasco. Então, o documento alega que houve uma inversão de mando. Perguntar para os comentaristas se o Guarani corre algum risco de ser aí, de sofrer, né, algum tipo de punição. O Guarani, enfim, ele está respaldado pela CBF, mas vai respingar alguma decisão que a CBF possa tomar, pode respingar no Guarani. O que você acha, hein, CH? CH daqui a pouco vem para falar do assunto. E você, Gleger, o que você acha desse assunto? Você acha que pode acontecer alguma coisa aí, né? Porque foi feito o protesto, foi formalizado o protesto, o documento foi encaminhado para a CBF vai ter que protocolar e vai ter que oferecer aí uma resposta, no mínimo, convincente para os dois clubes, hein, Gleger? Ô Batista, eu acho que não vai dar absolutamente nada, tá? Claro que a CBF vai ter que se pronunciar sobre o caso, mas assim, o Guarani, que é o mandante, né, escolheu jogar em Manaus. Ah, mas lá em Manaus tem mais torcedores do Vasco do que o Guarani. Mas o Guarani sabe disso. O Guarani aceitou jogar em Manaus. Ponto final. Eu acho que não vai dar absolutamente nada. A CBF vai, claro, buscar uma retratação, mas vai dizer, olha, o Guarani fez o pedido, o Guarani, que é o mandante do jogo, não tem o estádio para jogar, prefere jogar em Manaus e foi autorizado pela CBF. Eu acho que não vai dar absolutamente nada. Eu também sou contra, tá? Sou contra. O Guarani está jogando fora de casa, né? Independente do que aconteça no jogo, o Guarani pode ir lá e vencer o jogo 3-0, calar a Arena Amazônia toda, porque para mim vai ter só vascaíno.
vai ter um torcedor ou outro ali do Flamengo, pode ser que algum bugrino que mora em Manaus vai lá acompanhar o jogo, mas falaram de 10% de torcida bugrina, eu acho muito, muito difícil que isso aconteça. Vai estar realmente todo mundo, e assim, um torcedor ou outro do Flamengo que vai lá para ver o jogo e automaticamente vai torcer contra o Vasco, torcendo para o Guarani. Acho que isso que pode acontecer, sim. Agora, se vai dar algum problema ou não, eu acho muito difícil. Acho muito difícil, até porque, mas não pode, está no regulamento que não pode mudar o mando de campo. Ok, mas o Guarani não tem onde jogar, o Guarani está reformando o seu gramado. E escolheu jogar em Manaus, qual que é o problema? O Guarani, mas lá em Manaus tem muito mais vascaíno do que bugrino. Vai se fazer o quê? Foi lá que o Guarani escolheu. Então eu acho que vai ser isso que a CBF vai alegar e não vai dar em absolutamente nada isso, viu, Batista? Eu fico sempre com o pé atrás, né? Porque o Guarani já foi penalizado, Copa do Brasil, colocou em campo o Leandro Guerreiro, o nome estava no bid e o Guarani foi penalizado. Depois foi dito que a CBF reconheceu o erro, foi um erro de um funcionário da CBF, a CBF reconheceu o erro, mas o Guarani foi punido. Vila Nova, Gilberto Maniaz, o Giba Maniaz, que Deus o tenha, já falecido, era o técnico do Guarani, foi demitido depois do primeiro jogo. Neto Bocalarga, comentarista da Band, assumiu o time. Credense marcou o gol, Guarani se classificou, mas não levou. E agora, recentemente, ano passado, teve um erro também, uma bola que bateu no braço do Ednei. A bola bateu no braço, não. O VAR alegou que a bola tinha batido no braço e a bola não bateu no braço. A câmera mostrou, né? A imagem mostrou com nitidez de que a bola não bate no braço do Ednei. Mas o VAR deu pênalti e a Ponte foi prejudicada. A CBF assumiu o erro, dizendo que foi um erro, que existiu um erro em conjunto do árbitro de campo com o VAR, mas a Ponte foi prejudicada. Poderia ter sido até rebaixada na Série B o ano passado se dependesse desses pontos contra a equipe do Vila Nova. Mas e aí, CH, o tema aí para você, né? Você até já colocou a sua opinião na tela da Band, mas na audiência esportiva aqui da Rádio Bandeirantes, a sua opinião sobre essa manifestação, protesto em conjunto do Bahia e também do Sport pela transferência do jogo do Guarani para Manaus. É um precedente, né, Batista? O Guarani não... se eu fosse presidente do Guarani, eu não brincava com esse tipo de coisa, não. Aliás, brincar não é a palavra. Eu não arriscaria. Não, mas tem a autorização da CBF. Legal. E tem mesmo. É verdade. Como teve o Flamengo para levar recentemente um jogo para Brasília. Mas como eu não confio nessa gente, essa gente é a CBF, e nada que vem lá eu acredito, está no regulamento que não pode ter inversão de mando. O Sport e o Bahia já protocolaram lá, você já disse, um documento de protesto. E é um precedente aberto perigoso. Pau que bate em Chico, também bate em Francisco. Então amanhã não venham reclamar, os times de Campinas precisando de pontos, não é? Precisando do jogo X, que vendeu para esse, não tem interesse, não tem... Sabe, o Guarani não está indo para Manaus para perder o jogo. Não precisa explicar isso para mim, que eu também sei. Só que está dando de bandeja o mando para o Vasco. Custe o dinheiro que custar. Precisa do dinheiro? Eu sei que precisa. Ele é bem-vindo? É bem-vindo. Mas não nessa circunstância. Eu não faria o que o Guarani fez, Batista, e em primeiro lugar por causa da sua torcida. Não pode jogar no brinco? Joga dentro do estádio de São Paulo. É o que eu faria. Impacto Prime Campinas, o melhor preço de pneus de toda a região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Pneu Aro 13 a partir de R$ 239,90. Aro 14 a partir de R$ 269,90. E Aro 15 a partir de R$ 289,90. E atenção para a promoção do mês das mães. Na troca de 2 ou 4 pneus, você ganha alinhamento e revisão de suspensão e freio.
Anote o endereço: Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Acesse o site para saber mais: impactoprimecampinas.com.br. Veja lá as promoções. O WhatsApp é 97139-2204. 97139-2204. Pensou pneu, pensou impacto. Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Boa tarde, meu grande goleiro Gleger. É o Eduardo Cury de Souza. Eu acredito que o Chamusca possa fazer um grande trabalho no Guarani. Tem experiência. Minha única preocupação, dele não cumprir o contrato. Vir algum outro convite e tire o Chamusca do Guarani. Agora, sobre a invasão no brinco para cobrar, de cobrança daquele tipo com violência, que a gente sabe que as torcidas organizadas são extremamente violentas, o clube tem que se proteger. E não adianta querer proteger com flores, com explicações. Quando se passa do ponto, a proteção tem que ser evidente. Se torce para que não seja com a violência. Mas se é para proteger o clube, se o segurança está lá para dar segurança, ele deu a segurança. Eu sou contra esse tipo de reivindicação violenta. Não tem sentido. Um abraço, Tigrão. Parabéns. Valeu, muito obrigado pela participação. Mais um ouvinte no ar. Batista e ouvintes, boa tarde. A equipe da Band também, boa tarde. Parabéns ao Tigrão. Aqui é o Fernando Geraldo Marim de Souza, de Campinas. Gostaria de parabenizar ao Guarani, né, pela contratação do Chamusca. Competente, sério, capaz de se impor aos jogadores. Eu espero que ele saiba identificar as qualidades que todos nós sabemos que são poucas, mas que existem nesses jogadores que compõem o atual elenco, que consiga indicar 2 ou 3 jogadores para reforçar, de fato, a equipe, não é? E eu tenho certeza que ele também inspira maior confiança aos jogadores e também o adversário vê de outra forma quando tem um técnico experiente e com alguns importantes sucessos no currículo, não é? Então, eu entendo que o Guarani acertou e ainda há tempo de buscarmos uma campanha melhor, passarmos a curto prazo para a parte de cima da tabela e, ao final, como aconteceu na última edição da Série B, estarmos ali brigando pela classificação. Estou confiante, hoje e sempre Guarani. Vamos lá, mais um ouvinte participando conosco, 18 e 19. Batista, boa noite. Queria estender um abraço para o Tigrão aí. Felicidades, muitos anos de vida. Deixa eu falar, bom que o Chamusca chegou para o Guarani. Eu gostaria de fazer uma hashtag aí, fora Michel Alves, viu? Cara, sem condições de estar no Guarani. Abraço, Eugênio Flamboyant. Ok, muito obrigado pela participação. Ouvinte participando, 971021493, ouvinte no ar. Boa noite, meu nome é José Roberto Pussi. Ô Batista, eu acho que tanto você quanto o CH estão meio equivocados em relação ao público que o coordenador do jogo do Guarani anunciou aí. Ele disse que 90% do estádio para a torcida do Vasco. E vai ser liberado 10% do estádio para a torcida do Guarani. Não, ele não quis dizer que foi já vendido 10% para a torcida do Guarani. Porque você sabe que jamais isso vai acontecer, né? Então, você está equivocado. Está 10% liberado.
Mas não quer dizer que foi vendido algum ingresso da torcida do Guarani ainda. Você está dizendo que o Guarani vai ter bastante torcida. Não, não é assim não. Foi liberado, mas não vendido. Tá bom? Obrigado, Batista. Bom, tem aí a sonora do Bernardo Teixeira. Se tiver, coloca de novo no ar para ver se nós estamos equivocados. Eu tive a impressão de que ele falou que 70% dos ingressos já foram vendidos e que a venda está com 10% para torcedor do Guarani e 90% para torcedor do Vasco. Mas vamos ouvi-lo. A torcida do Vasco aqui é muito grande em Manaus. Manaus tem clubes pequenos, né, que não tem uma torcida tão expressiva, então acaba que o torcedor manauara tem aquele time carioca como seu time mesmo, local, como se fosse assim, né? Vasco e Flamengo são muito fortes aqui. Mas também nós estamos tendo venda para a área do Guarani. Vai ter sim uma parte, né, de cadeiras arquibancadas para o Guarani, separada por tapume, né, para manter a segurança do torcedor. E eu acho que posso dizer mais ou menos que a venda está 90-10. 90% Vasco, 10% Guarani. Está mais ou menos essa proporção aqui. A nossa vontade, com certeza, era vender os 44 mil ingressos, né? Mas o que vai dizer muito é a venda de amanhã, que é a véspera, e a venda do dia, né? Mas eu já posso adiantar aí que nós já estamos, pelo menos, aí com 70% vendido, mais ou menos. O mando é 100% do Guarani, então a renda dele é toda dele. Não, beleza, já deu, era esse... Um valor fixo. Pode cortar esse pedaço aí, ô CH. Gostaria de ouvir o Gleger também. Eu entendi que ele falou que os ingressos estão 90-10, ou seja, 90% dos que estão sendo vendidos, 90% o Vasco e 10% o Guarani. Agora, de novo, ouvindo aí, o que você achou aí em CH? Eu achei exatamente o que eu já falei, o que você acabou de repetir. Para mim não tem dúvida nenhuma. A dúvida não é minha, nem tua. Está muito claro. Dos vendidos, a proporção é 90-10. É isso que nós dissemos e você acabou de confirmar. E você, Gleger, o que você entendeu aí da fala do Bernardo Teixeira, que administra a Arena da Amazônia? Exatamente isso. Exatamente isso. Eu estava falando agora há pouco aí. E outra coisa, detalhe. O que eu disse é o seguinte, esses 10% que estão falando aí da torcida do Guarani, provavelmente, claro, deve ter algum bugrino que mora lá em Manaus. Aliás, eu já fui jogar em Manaus com o Guarani já há muito tempo atrás e tinha lá alguns torcedores, né, que moram lá, que residem. Pode ser que algum bugrino que tenha condições vá lá para assistir o jogo também. Mas a grande maioria desses 10% aí é o pessoal que não gosta do Vasco e está indo lá apoiar o Guarani, torcer contra o Vasco e ajudar o Guarani, que é importante também. Então, foi exatamente isso que eu entendi também, viu, Batistão? E o ouvinte está dizendo aqui, o Maurício Chiroma, Batista é cama na varanda e tomando aquela cervejinha gelada. É isso aí, né, ô Maurício? Tomando um capão grosso, né? E só de sunga, né? Então, 6 graus é bom para fazer a cama na varanda, tomando uma gelada e só de sunga. Mais um ouvinte no ar. Batista. Sim. É o Ivan, aqui do Sumaré. Fala, Ivan. Cara, tipo assim, hoje nós vivemos no século XXI, velho. Não cabe mais esse negócio de racismo. Você entendeu? Eu lembro da época do Aranha, eu sofria pra caramba quando eu via ele comentar. Entendeu? Aí fica... Sabe, o nego discriminando, falando isso, falando assado. Cara, é muito ruim isso aí pro futebol, cara. Entendeu? Será possível que não vai ter um jeito de acabar com esse negócio, cara? Entendeu? É difícil você conviver com isso. Sabe? Mas as pessoas parece que não aprendem. Entendeu? Discriminando, querendo pisar. Cara, não cabe mais no futebol esse tipo de coisa, certo? Valeu, Batista. Obrigado. Valeu, muito obrigado. Obrigado pela participação. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batista. Boa tarde, pessoal da Band. Feliz aniversário aí, Tigrão. Batista, a torcida do Guarani é tão estigmatizada com relação
a casos de racismo, e aí aparece um cidadão falando em nome dele, né? Menosprezando o tamanho do evento. Se ele acha que, de repente, o presidente do Guarani poderia não estar lá porque estava envolvido num problema maior aí, enfim, embora é até complicado falar sobre problema maior, mas envolvido na contratação do treinador e tivesse que mandar um representante, isso é uma coisa. Agora, menosprezar o evento, isso é lamentável. Então, assim, até eu não tenho procuração de falar em nome de ninguém, mas em nome do Guarani, em nome da democracia bugrina, enfim, em nome de todo mundo, pedir desculpa por um cidadão desse falou, tá? O evento é extremamente importante, sim, a discussão é extremamente importante, é muito importante falar. Eu sou branco, tá? Então, assim, eu até me sinto mal, às vezes, ter que falar sobre esse tipo de tema, porque eu acho que uma pessoa de cor negra tem muito mais facilidade para falar sobre isso. Ela sentiu muito mais do que eu, enfim, apesar de eu ser morador de periferia e ter sido criado no meio, enfim. Mas, não, a palavra até some agora, sabe? Pedir desculpa. A única palavra que eu acho que tem que ser dita é desculpa. O evento é extremamente importante, sim. Não é politicagem, não. E em nome acho que de todo mundo, de toda a torcida do Guarani, do verdadeiro torcedor bugrino, não dos maus torcedores bugrinos, a gente apoia, sem dúvida nenhuma, a causa, sim. Ok, muito obrigado. O Wilson de Márcio, que participa lá de Maringá, mandou aqui uma mensagem. Aqui é Maringá, está 7 graus. Batista, não tenho 150 anos, mas tenho metade, 75. Eu cheguei lá inteiro. Será que você chegará? Às vezes você extrapola com uma ironia grosseira sobre os ouvintes, como você fez com relação à minha idade. Fiquei muito chateado com a sua tirada ofensiva ironia. Saudações ponte-pretanas, desde a era jurássica até o Big Bang cósmico infinito. E tem gente copiando a minha frase, vou cobrar royalty. Às vezes você se acha, às vezes menos é mais. Olha, o Wilson de Márcio. Deu uma chumbada, hein? Primeiro que eu não falei que você tem 150, eu falei 109. Não foi 150. E também brinquei com você porque na sua própria fala você fez uma brincadeira com o Tigrão. Então, se você fez a brincadeira, me senti também na possibilidade de fazer essa brincadeira com você. E é assim, não falei com ironia não, tá? Eu falei, olha, a Ponte fez uma homenagem ao torcedor Manuel Leite, que eu achei espetacular. Levou o torcedor que naquele dia do jogo estava completando 100 anos e fez uma homenagem. Olha que idade excepcional. Eu torço e rezo para que eu consiga realmente atingir os 100 anos, que é muito difícil, né? O meu pai morreu com 62 anos, com um câncer de estômago. A medicina avança, as coisas estão indo, mas é muito difícil. Então você está de parabéns por ter 75 anos. E se você se sentiu ofendido com uma leve brincadeira que eu fiz com você, eu peço perdão e prometo a você que nunca mais vou fazer esse tipo de brincadeira, já que você se sentiu ofendido. Pode continuar mandando as suas mensagens, vou colocá-las no ar, como sempre fiz, mas prometo que nunca mais vou fazer nenhum tipo de brincadeira e lamento muito, né, que você tenha se sentido ofendido, porque é justamente ao contrário que eu falei, é quase que um desejo que você atinja os 109 anos. Então, se você tem 75, né, seria muito legal que você pudesse atingir os 109, lúcido como você está, podendo fazer as suas críticas, as suas análises e convivendo aí com a sua família. Mais um ouvinte no ar. Boa noite aí pra todos. Eu sou bugrino, mas eu acho que tem muito corneteiro na torcida do Guarani, entendeu? Poderia trazer qualquer treinador aí que ia ter nego falando mal. Eu sou a favor da contratação do Chamusca, sim. Pô, puta trabalho excelente que ele fez no nosso acesso da Série C. E eu acho que ele tem tudo pra repetir o feito agora, da B pra A, entendeu? E a gente, como torcedor, tem que apoiar, não tem que ficar falando mal aí antes do cara estrear, não, entendeu? Que é o Rafael de Campinas. Valeu, Rafael, muito obrigado pela participação. Mais um ouvinte no ar.
Boa noite a todos da Band. Fala aí, Batistão. Aqui é o Fernando Bugrino, da Vila Padre Anchieta. Ontem o Tigrão fez um comentário a respeito de atacantes, né? Não marcar. Nossa, perfeito o comentário do Tigrão. Eu concordo muito com isso. E eu sempre falei com meu irmão, com meu pai sobre isso daí. Os técnicos, eles fazem acabar o abacaxi do atacante. Fica massacrando o atacante para o atacante ficar marcando. Não, tem que montar um esquema de 7 jogadores de linha ali. Fazer a marcação e os atacantes apenas pressionar a saída. Deixar os atacantes mais livres para fazer o gol. Senão o cara na hora do contra-ataque não tem o abacaxi, né? Não consegue correr. Então, eu concordo muito com o Tigrão. E eu sou contra a cultura retranqueira de alguns técnicos. Falou, um abraço a todos aí, boa noite. Valeu, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Boa tarde, amigo da Band. Quem fala é Marcelo do Parque Itajaí. Batista, esse número é ilusório. Se na entrevista ele falou que 44 mil é a carga total, considera 44 mil 100%. Se vendeu 70%, a gente está falando em torno de 30 mil ingressos vendidos. 10% de 30 mil é 3 mil, mas nem em Campinas a torcida do Guarani coloca 3 mil no brinco. Se realmente está acontecendo isso, tem que mandar todo o jogo para Manaus. Porque aqui em Campinas não dá 3 mil, não. Abraço, com Deus aí, todo mundo. Não, mas é o que o Gleger falou, né, Gleger? São torcedores de outros times. Exatamente. Flamenguistas, torcedores do Fluminense, enfim. Torcedores de outros times que estão comprando o ingresso e vão no estádio para torcer contra o Vasco, né? Até porque o rapaz aí que deu entrevista, aí me fugiu o nome dele agora. Bernardo Teixeira. Bernardo Teixeira, ele disse, lá tem pouco futebol, né? Movimenta pouco lá a Arena Amazônia. Então, quando tem um jogo desse, com 2 times campeões brasileiros, de tanta história, de tanta tradição, poxa vida, se eu morasse em Manaus, eu iria com certeza no jogo, né? Para prestigiar, para ver. Ah, mas eu não sou vascaíno, hein? Então, eu vou ficar na torcida do time adversário. Então, é exatamente isso, viu, Batistão? Ok, vamos para um rápido intervalo, 18h33 e voltamos já aqui na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bogritor e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19974178000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Campeonato Brasileiro 2022. Nesta quinta-feira, o Guarani vai jogar na Arena da Amazônia. Vai enfrentar o Vasco às 21h30 em Manaus, no Amazonas. E na sexta-feira, a Ponte Preta vai jogar em Salvador diante do Bahia, às 21h30 na Arena Fonte Nova. Jogos da 8ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol.
Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 32024000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Palmeiras pela Libertadores logo mais às 7h no Allianz Parque. O provável time do técnico Abel Ferreira com Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Kusevich, Gustavo Gomes e Jorge, Danilo ou Gabriel Menino, Atuesta e Gustavo Scarpa, Wesley, Breno Lopes e Rafael Navarro. Já o Emelec do Equador, de Ortiz, Carabali, Quinteiro, Chaves e Perlaza, Arroio, Sebatios e Rodrigues, Zapata, Cabeça e Rojas. A arbitragem será do chileno Julio Bascunhan. 7h a bola rola no Allianz Parque. É a 5ª rodada Grupo A da Copa Libertadores da América. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18h37 aqui, Esporte em Debate pela Bandeirantes. Mais um ouvinte no ar, ouvinte participando pelo 971021493. É o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. É só você mandar a mensagem para cá e ela vai pro ar. Ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa noite, Batista. Boa noite, monstros da Rádio Bandeirantes. Será que vocês, comentaristas, têm coragem de dizer que Guarani e Ponte Preta não disputarão mais a Série A? Nesse ano, o ano que vem, não tem condições, não tem jogadores, não tem comissão técnica, não tem diretoria e não tem condições financeiras. Abraço a todos, boa noite, fique com Deus. Anísio do Parque Via Norte, Campinas. Obrigado, fica com Deus também. Bom, vou passar aqui para os comentaristas de hoje, no programa de hoje. Ele está desafiando aí, hein, ô Gleger? Você tem coragem de dizer que os times de Campinas não disputarão mais a Série A do Brasileiro? Não tenho coragem, não. Muito pelo contrário. Tem todas as condições. É claro que precisa fazer um planejamento legal, boas contratações, mas não dá para dizer isso de dois times tradicionalíssimos, né? Que a qualquer momento pode. O Guarani mesmo, ano passado, bateu na trave, né? Se tivesse vencido aquela partida contra o Goiás, jogando no Brinco de Ouro, teria grandes possibilidades de disputar esse ano a Série A, por que não? A Ponte também, já diversas vezes. Então, não dá para dizer isso, não. Eu não falaria isso, porque eu tenho certeza absoluta que o pessoal aí, a hora que se organizar, que fizer um planejamento legal, pode sim conquistar o acesso. E você, CH, ouvinte, está querendo saber, né, se você tem coragem de dizer que os times de Campinas nunca mais vão disputar a Série A do Brasileiro. Como é que eu vou dizer um negócio desse tipo, Batista? Nós estamos na 8ª rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mas nem se eu tivesse bola de cristal. Não tenho condição, não sou guru, não sou adivinho, não posso. Né? A situação de hoje é muito preocupante dos dois. É preocupante de verdade. Hoje a situação, de momento, é apenas de permanência dos dois times. Mas isso eu já cansei de verificar no Brasileiro da Série B, isso ser modificado de um turno para o outro. Então, nesse momento, realmente, eu não tenho coragem de falar, porque é impossível prever o futuro neste momento. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina, sabia? Ter os seus dentes fixos novamente é um sonho que a Odontoclinic pode e quer realizar para você.
Aproveite o time de especialistas da Odonto Clinic pronto para tirar todas as suas dúvidas. Importante dizer que essa primeira consulta é gratuita. Você marca a consulta no dia, vai lá conhecer a clínica, dá uma girada na clínica, faz um tour, né? E aí você faz a avaliação, depois toma um cafezinho com o pessoal, conversa com o especialista, você não terá custo nenhum para fazer a avaliação. Depois de conhecer os detalhes e se interessar pelo implante, o especialista vai fazer um planejamento junto com você dentro das suas possibilidades. Não perca tempo. Agende já a sua consulta de avaliação. Chame pelo WhatsApp, reserve o seu horário. 3342-7000. 3342-7000. Tem unidades aqui em Campinas, tem Valinhos, Vinhedo, Louveira, Cajamar, Mogi Guaçu, Rio Claro. Em Sorocaba tem 3 unidades, mas esse telefone é para você marcar. O telefone é único, tá? Para você marcar para a unidade mais próxima de você. 3342-7000. 3342-7000. A Odonto Clinic possui excelência no tratamento de próteses com os recursos mais modernos e rápidos para você ficar muito bem na foto. Além do que, a falta de dentes provoca problemas de saúde, deficiência na mastigação, interferência na fala, perda óssea, e aí você vai fazer o implante e vai ter de volta a sua autoestima. A hora é agora, hein? Ligue 3342-7000. 3342-7000. Odonto Clinic, porque sorrir é tudo! Bandeirantes. É o seguinte, ó, nós estamos aqui com uma mensagem do Israel Moreira. Ele é da Web Rádio Morada do Som. Ele estava ouvindo o programa, né, quando eu falei aqui sobre a questão do evento que aconteceu na prefeitura. Vamos ouvir aqui o que é que ele disse pra gente. Boa noite, Batista, Tigrão, aniversariante, feliz aniversário ao Valdemir Gomes, uma grande referência para todos que trabalham no rádio, todos que sonham um dia trabalhar no rádio. Tigrão é referência demais. Batista, é triste, né, ouvir as pessoas diminuir a luta, não reconhecer a sociedade em que essa própria pessoa vive. Atualmente estamos aí diariamente exemplos do que vem ocorrendo, né, fatos concretos do que vem ocorrendo no país e fora dele. Tem atitudes, atos racistas, quase todos os jogos da Sul-Americana ou da Libertadores, quando algum time brasileiro joga fora do Brasil, joga aqui no Brasil, como aconteceu com o Corinthians. Tem jogadores de fora que ofendem, praticam o ato de injúria ou de racismo, crime de racismo contra jogadores brasileiros, como ocorreu aí entre Internacional e Corinthians, e boa parte da sociedade ainda não entendeu a importância de se combater esse tipo de coisa, né? Só nós sabemos, quem já sofreu isso na pele, para entender e compreender a necessidade de se manter a luta contra toda e qualquer tipo de discriminação. Então, eu te agradeço pela fala, foi importante, foi fundamental que as pessoas que possuem o microfone, que possuem a possibilidade de opinar, que seja esclarecedor para aqueles que estão ouvindo, para aqueles que repetem e utilizam de atos como esse para atingir, para ofender as pessoas que estão ao lado dela. É impressionante, né, como isso machuca e até fica muito difícil até de se tentar explicar. Parabéns à atitude da Edna e de todos os que participaram do processo do racismo não ao esporte, principalmente no futebol, que está muito presente na nossa sociedade. Batista, valeu, parabéns pelo programa, você e toda a equipe, e mais uma vez, feliz aniversário ao grande Valdemir Gomes, Israel Moreira, aqui da Vila Rosimbo Maia, em Campinas. Um abraço. Valeu, um abraço, muito obrigado. Aí o depoimento do Israel Moreira, da Web Rádio Morada do Som, falando conosco sobre a questão do evento. Mais um ouvinte no ar.
Boa noite, Batista. Boa noite, monstros da Rádio Bandeirantes. Será que vocês, comentaristas, têm coragem de dizer que Guarani e Ponte Preta não disputarão mais a Série A? Isso aí já foi, né? Isso aí já foi, tá repetindo. Pode cortar. Esse aí já foi. Mas, bem, vamos a um rápido intervalo. Já, Valdemir Gomes, ou da Palavra Fácil de Tigerman, o aniversariante vai falar aqui na Bandeirantes, 18h46. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Esporte. Na sexta-feira. Bem, é o seguinte, muitas mensagens parabenizando o Tigrão, o Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, que vai falar daqui a pouco aqui na Bandeirantes. Quer completar aí o nosso intervalo comercial? Já foi? Já foi. Já foi tudo o intervalo comercial e aqui... Tá aqui o ouvinte mandando mensagens pra gente. Parabéns, Tigrão, que você viva muitos e muitos anos. O rádio e nós, ouvintes da Bandeirantes, torcemos muito por você. Deixa eu ver aqui, boa noite. Como o Guarani é mandante, a renda é dele. Ou divide. Está em dúvida. Acho que total é do Bugre. Sim. A renda total é do Guarani, né? Renda total do Guarani, não é renda dividida. O mando de jogo é do Guarani, portanto a renda total é do Guarani. Boa tarde, Bruno Menezes e Dodô. Vocês sabem se eles estão inscritos no campeonato? Dantas, de Hortolândia. Bruno Menezes e Dodô. Vou até encaminhar isso aqui para Ponte Preta, para saber dessa informação, se eles efetivamente estão inscritos na competição, tá bom? Não assinou, né? Final do telefone 8560 e não assinou. E olha, é o seguinte, o Tigrão hoje está fazendo aniversário, portanto é um dia mais do que especial. É o dia do aniversário do Valdemir Gomes. Então, para você, Valdemir Gomes, parabéns, meu amigo, feliz aniversário.
Hoje e sempre nós queremos desejar muitas felicidades para você, porque você realmente merece todos os abraços e as homenagens que os ouvintes, num número absurdo de mensagens, os ouvintes mandaram aqui para você. Que Deus, nosso Pai, ilumine ainda mais o seu caminho e obrigado por ser aí esse parceiro fiel e dedicado em todos esses anos de amizade. Obrigado pelas lições de vida durante esse longo caminho que estamos traçando juntos. Um dos maiores presentes que podemos receber na nossa vida é a amizade verdadeira. Um amigo verdadeiro é aquele que está com você nos bons e maus momentos, é aquele que segura a sua mão quando você mais precisa dele, é aquele que está do seu lado nos momentos de dificuldade, que nunca nega ajuda. Você é esse cara, Tigrão. Você ri das piores piadas que eu faço, me apoia em todas as decisões e me ensina nos momentos que eu vacilo. É uma honra poder estar dentro do seu seleto círculo de amizade. Partilhamos momentos que ficarão eternizados na minha memória. Sou grato pela sua amizade, pelo seu companheirismo. Meu amigo, meu irmão, que você tenha muitos anos de vida para celebrarmos cada vez mais essa pessoa que você é, uma pessoa muito especial. E você tenha um novo ano repleto de alegria, que o ciclo seja de sucesso, que seja de muito amor. Eu desejo para você, Tigrão, saúde acima de tudo, porque você merece. Mas desejo muita felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. É isso aí. Tigrão, olha lá, homenagem ao Tigrão. Um beijo, Tigrão! Fala, Tigrão! Alô, Tigrão! Tá aqui o Toninho da Intercar Caminhonetes mandando um abraço para o Tigrão. Estamos mandando um abraço e felicidade a ele, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Legal demais, hein? Grande abraço para o Toninho, muito obrigado aí pela sua participação. Ouvinte participando conosco, e está dizendo aqui o ouvinte sobre a questão da Arena da Amazônia. Já respondi isso aqui, né? Sobre a questão da renda, que será do Guarani, e não renda dividida, porque é do Guarani, o Guarani é o mandante. Mas, Gleger, eles não estão preocupados com o prejuízo do Guarani, sim com o favorecimento do Vasco, que poderá ser a diferença lá na frente, diz aqui o Eduardo Moraes, do Padre Anchieta. Muito obrigado pela participação. Estou ok. Opa, ouvi uma voz. É ele, o aniversariante. Parabéns, Tigrão! Muito obrigado, Batista. Você me emociona muito, Gleger, CH, todos os companheiros e, acima de tudo, os nossos ouvintes, né? Eu tenho que agradecer muito a Deus e agradecer esse carinho todo e dizer que graças a Deus chegamos até aqui e que eu agora estou doidão para fazer 66, porque como eu sou um Fusca, o Fusca até 65 ele é 6 volts e a partir de 66 ele já é 12 volts. Eu já vou ficar melhor ainda daqui a um ano, se Deus quiser. Então eu quero pedir desculpa que eu tive um imprevisto chegando nesse momento de São Paulo, não consegui participar do programa, mas quero ver se dá tempo de ir na lata. Mas graças a Deus deu esse minutinho para dizer muito obrigado a todos, muito obrigado. Não sou digno de tudo isso, de todas essas manifestações tão carinhosas, e elas me deixam extremamente feliz e muito emocionado. E vamos na lata! Responde na lata. Técnico do Flamengo, Pedro Souza, disse que o atacante Pedro é um centroavante raro no Brasil. Vai lá, Gleger, você concorda?
Olha, Batista, não acho que o Pedro seja um atacante raro, não. Acho que no Brasil tem atacantes aí com características parecidas. E para você, CH, você concorda com o Pedro Souza, o técnico do Flamengo? Concordo. E você, Tigrão, concorda com o Pedro Souza, técnico do Mengão? Concordo. O Brasil não tem centroavantes, tem atacantes. E o Pedro é um centroavante nato. Ele é raro, sim. E daqui a pouco, Libertadores, transmissão de Ulisses Costa, aqui na Bandeirantes. A Voz do Brasil hoje vai um pouco mais tarde, tá bom? Emendando aqui com Ulisses Costa, 7 da noite, a bola rola já já. Qual o seu palpite, Gleger, para o jogo desta quarta entre Palmeiras e Emelec? Palmeiras vence o jogo, Batistão. E para você, CH, palpite? Palmeiras. E para você, Tigrão? Palmeiras, embaladíssimo na Liberta. Vamos lá, Gleger, aniversário do Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, defina o comentarista da palavra fácil em poucas palavras. Definir o Tigrão em poucas palavras? Sim. Mestre Tigrão, meu ídolo, parabéns, Tigrão! E você, CH, defina aí o Tigrão numa fórmula assim bastante resumidaça. Conhecimento, sem nenhuma dúvida. Seja muito feliz, Tigrão, no seu dia e aproveite realmente esse dia que é muito importante para todos nós e principalmente para você. Informação, o Eintracht Frankfurt nos pênaltis bateu o Rangers e é campeão da Copa UEFA. Batista, a segunda divisão dos campeonatos europeus. Vamos lá, Tigrão por Tigrão, hein? É você o aniversariante, mas você vai falar do Tigrão. Defina o Tigrão em rápidas palavras, Tigrão. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso e nascido no interior. Tá bom, recorreu à música para se definir, né? Belchior. Você não tem bigode, né, ô Tigrão? Então, você Tem, mas ele fica meio avermelhado. Parece que eu comi um molho pomaroli, então eu não deixo o bigode. Valeu, então, Gleger. Um abraço para você, Gleger, e até amanhã. Boa noite, Batista. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH. Forte abraço para você e até amanhã, CH. Para você também. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu, Tigrão. Um grande abraço para você. Parabéns pelo aniversário. A comemoração será hoje à noite. Local incerto e não sabido. Escondeu devidamente dos amigos. Mas eu desejo para você uma grande festa. Tá bom, Tigrão? Tá bom. Tá bom, vou falar pra você como é que vai ser a festa. Um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, tá aí, portanto, o Tigrão aniversariante. Olha, gente, muitas mensagens aqui. Eu peço perdão, não deu realmente para ler aqui, mas nem 5% das mensagens e nem para colocar as mensagens de áudio no ar. Mas muito obrigado, tá bom? A todos que mandaram aqui as mensagens no programa de hoje. E vem aí Ulisses Costa na Bandeirantes. Valeu, gente. Tchau! Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes.